no 0x0 contra o LDU em Quito, como eu falei. E olha só que curioso, manteve um jejum de 4 anos sem vencer jogos na altitude. E tem uma situação de alerta ali na sua classificação no grupo C nesse momento. O Rubro Negro, terceiro colocado com 4 pontos, é a mesma pontuação do Central Córdoba da Argentina, que vai jogar amanhã contra o Deportivo Táchira em Santiago del Estero, ou seja, a casa do Central Córdoba. O Deportivo Táchira é o time mais fraco do grupo. Aí assim, né? Se o Central Córdoba vence, ele fica numa situação que ele pode até empatar em casa com o Flamengo, que ele continua na frente. Então é um sinal de alerta aí. Ó, como é que tá o grupo aí? Acho que o que o Casão falou é a pura verdade, né? Porque se o Flamengo tivesse vencido o Central Córdoba e tivesse empatado contra a LDU na altitude, a gente estaria falando agora de um Flamengo com 7 pontos, né? Então, não seria nada ruim. Na verdade, quando você olha para esse grupo e você vê a tabela, o empate é para se comemorar na altitude. A questão é que realmente o Flamengo deixou escapar esse jogo contra o Central Córdoba, mas ainda assim, para mim, é bastante provável, não é nem possível, é provável que o Flamengo se classifique. Porque o Flamengo é muito melhor que o Central Córdoba, eu acho que dá para vencer na Argentina, o Táchira no Maracanã, não consigo imaginar outra coisa que não, embora, né, o Flamengo tenha tropeçado contra o Córdoba, mas eu não consigo imaginar que o Flamengo volte a tropeçar em casa, então contra o Táchira eu também já somo mais 3 pontos, e esse jogo da LDU no Maracanã, que pode ser um pouco mais complicado, mas ontem eu vou te falar que eu até que me decepcionei um pouco com o poder de fogo da LDU. Eu imaginava que a LDU pudesse levar um pouco mais de perigo, aproveitando a altitude, aproveitando até certo ponto a necessidade do Flamengo em não poder perder. Então eu consigo ver o Flamengo ainda com muita chance de se classificar. A questão, que eu estava até brincando com o Tirone antes de começar o programa aqui, é que dependendo de como for, se de repente o Flamengo arranca o empate, vence as duas em casa e passa, tem uma chance de passar em segundo. Aí vira aquele problemaço para quem ficar em primeiro, né? Vai todo mundo torcer contra a bolinha do segundo colocado Flamengo, que ninguém vai querer pegar o Flamengo logo de cara, né, Tirone? Então eu acho que o Flamengo ainda tem aí, sei lá, 90% de chance de passar, porque não passar nesse grupo seria realmente catastrófico. De novo, né? A LDU tem 5 pontos, a Central Córdoba tem 4, mas tem um jogo a menos, o Flamengo tem 4, mas já jogou, e o Deportivo Táchira, que é o saco de pancada do grupo, não tem nenhum, e jogam amanhã Central Córdoba e Deportivo Táchira na Argentina. Então vamos lá, projetando o Central Córdoba, se vencer, vai para 7 pontos, ele assume a liderança, o Flamengo continua com 4, vai ter que vencer seus 2 jogos em casa. Eu queria ouvir de você, Casão, uma análise do jogo, porque eu até achei que o primeiro tempo do Flamengo foi bom, e eu estou pretendendo, me decepcionou um pouco a LDU. Achei que ia ser mais pressão, tal, um time um pouco lento, tal. O Flamengo até controlou a situação no primeiro tempo. No segundo, a partir dos 15 ali, aí morreu, né? Aí fisicamente o time caiu demais, e aí sim a LDU foi perigosa e quase fez um gol no final ali. O cara perdeu o gol de cabeça cara a cara com o Rossi. Mas no final me pareceu que o Flamengo até estava confortável, vamos dizer assim, com o empate. Botou lá Danilo na zaga, foi o melhor jogador em campo, eleito pela Conmebol, se fechou e ficou no 0x0. O que você achou, Casão, do jogo? Então, primeiro eu vou na mesma linha que vocês. Eu fiquei decepcionado com a LDU. Eu achei que fosse dar aquela correria, pré-marcar em cima, marcar a defesa do Flamengo em cima, forçar o erro. Eu me decepcionei. O Flamengo, ele teve o domínio do jogo, mas teve o mesmo problema contra o Vasco, né? Errou muita finalização. Claro que lá a finalização é diferente. A bola pega uma velocidade maior, até pro passe é difícil. Mas eu acho que o Flamengo tem que melhorar exatamente nisso. Na finalização, tem chance para fazer gol, vai lá e faz o gol. Senão o jogo complica contra qualquer um. Mas eu acredito que o Flamengo passe. Eu acho que até que passa em primeiro lugar. Aí que negócio, agora precisa ganhar as duas em casa. Cara, ele ia ter que ganhar as duas em casa de qualquer jeito, até por jogar no Maracanã, por jogar do lado da sua torcida. Ele deveria ter ganho todas em casa, né? Não tinha que ter perdido pro Central de Córdoba. Então, essa segunda fase aí, eu acho que o empate contra o Córdoba, na pior das hipóteses, e vencer as duas em casa, classifica.
Olha, o Casal falou sobre perder gols e outro foi de novo a sina do Flamengo de perder gols. Né? Teve questões de finalização e agora o Flamengo chegou a 2 jogos sem fazer gols. Né? Ele empatou em 0x0 com o Vasco, empatou em 0x0 agora. E uma das melhores chances do jogo foi do Flamengo ainda no primeiro tempo com o Arrascaeta, né? Só que de novo... Recuou, pois é, não chutou. Depois não conseguiu o gol com 17 finalizações contra o Vasco no sábado, pelo Brasileirão. Ontem, o Flamengo finalizou 10 vezes. Foi uma menos do que a LDU, mas de novo ficou sem marcar, o que parece que tem sido um problema do Flamengo, Danilo. Dos 8 jogos depois do Campeonato Carioca, o Flamengo ganhou 1, empatou 3 e perdeu 1. Ontem estava o Juninho como titular e o Pedro entrou depois, né? Entrou no segundo tempo. O problema é que de gols perdidos é recorrente no Flamengo, né? E afetou, inclusive, os trabalhos anteriores ao do Felipe Luiz. Acho que esse é o raio-x que se faz hoje, né? Como o Flamengo perde gol. Ontem, né, que perdeu muitos gols ontem, mas ontem teve uma chance e não guardou. Ontem eu acho que estava dentro da expectativa não criar tanto, com a condição da altitude. Eu acho até que dentro da nossa decepção com a LDU, eu fiquei olhando para a LDU e tentando entender o que estava por trás daquela estratégia, por que a LDU estava fazendo aquilo. Eu imaginei, isso aqui, assim, uma sensação de que a LDU estava se arriscando em cansar o Flamengo no primeiro tempo para tentar explorar esse segundo tempo. E aí que você falou, o Flamengo, nas chances que teve, não conseguiu ser fatal. Eu acho que quando a gente olha para o jogo do Flamengo, a gente pode ver claramente que o Juninho não é um jogador à altura do Flamengo. O Juninho, ele já fez gol importante e tal, mas assim, não é um jogador que tem o peso desse elenco do Flamengo. É a indicação do Boto, uma indicação que por enquanto não rendeu frutos, e eu tenho a impressão que o Bruno Henrique caiu muito de produção.